Obrigada. Quero se retirar, por favor. Como pode? Você me decepcionou, escravo. Contenha-se. As advogadas agora terão seu momento para os argumentos iniciais. Por favor. Por favor, contenham os ânimos. Retirem essa mulher. Retirem essa mulher. Retirem essa mulher. Por favor, silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Por favor, os argumentos iniciais das advogadas. Se ela fosse inocente, ela teria lutado até o fim. Teria lutado pela família dela, mas ela pediu logo a separação. Se ela fosse inocente, ela tinha lutado pelo amor do pai e do filho dela. Então quer dizer que ela é culpada, porque ela se rendeu logo à separação e foi logo para a Europa. Primeiro, não foi ela que pediu a separação. E outro, naquele tempo, ser corno era uma coisa... Ordem no tribunal. Ser traído era uma coisa muito absurda. Quem era traído, por desconfiando ou não, podia matar sua mulher, captou com medo de coisa que ia acontecer para ela e ao filho dela, porque mesmo depois de ter se arrependido, Bentinho tentou matar o próprio filho. Capitu, com medo, preferiu aceitar e sair de cabeça baixa para a Suíça, temendo que alguma coisa pior acontecesse. E quando o Bentinho volta antes da apresentação teatral e encontra Capitu melhor, que ela estava doente, saiu de casa e quando o Bentinho volta no fim do primeiro ato, encontra Escobar na casa de Capitu e Capitu estava bem melhor. Muito estranho ela ter ficado doente e quando o Bentinho volta, Capitu está melhor e está com Escobar na sua casa. Primeiro, Capitu é uma menina dissimulada. Se ela realmente estivesse mentindo, ela tinha dissimulado que estava doente para que Bentinho acreditasse. Mas não, eu prefiro dizer a verdade, dizer que tinha melhorado. E segundo, não há provas de que Bentinho, de que Escobar estava dentro da casa de Bentinho. Ele foi encontrado no corredor. Quando o Ezequiel era pequeno, ele tinha o costume de imitar outras pessoas. E a que menos gostava disso era a mãe, era a Capitu. Por que Capitu não gostava tanto que Ezequiel imitasse os outros? Sabe por quê? Porque ela já tinha aparência física. Ela não queria que ele ficasse com uma aparência, com uma semelhança psicológica. Não queria que ele ficasse igual a Ezequiel, no meio físico e nos atos. Capitu não queria que seu filho tivesse personalidade própria e não imitasse os outros. Desde pequeno, Capitu incentivou Escobar a ter a sua própria identidade. Por isso, ela não aprovava as imitações dele. Outra coisa, Bentinho e Capitu tentaram várias vezes serem filhos. O autor deixa camuflado no livro que Bentinho era estéril, porque eles tentam várias vezes ser filho e não conseguem. O que você me diz sobre isso? Como eu disse, não houve flagrante. Culpar Capitu por causa desse fato seria injustiça. E além do mais, que Escobar mesmo, como disse, respeitava muito sua mulher. Obrigada. Bentinho demonstra vontade de voltar no tempo. Um suposto arrependimento em relação ao que ele fez a Capitu, a uma injustiça que ele cometeu a Capitu. Ele sente vontade de voltar no tempo, mas não é por arrependimento. A vontade dele de voltar no tempo é voltar no tempo é saudade de quando era jovem, saudade de quando acreditava no amor de Capitu. Bentinho é fraco, manipulado, extremamente ciumado. Ele desenvolveu uma personalidade neurótica caracterizada pelo próprio título do livro, Casou. Ou seja, no livro mesmo, ele fala que a sua memória é falha e que a memória é de seu companheiro de toda a eternidade. O que não nos comprova que os fatos do livro são verdadeiros. Ele, por ele ser muito enciumado, ele pode ter criado situações na cabeça dele. Até porque ele desejava Capitu intimamente. Primeiro, a
A personalidade dele veio da desconfiança que ele tinha de Capitu. Não veio do nada, veio da desconfiança. E depois, veio da desconfiança. Olha, sobre a Ezequiel se parecer com a filha de Capitu. Com o filho de Capitu se parecer com a filha de Escobá, desculpa. Isso não prova nada, porque o pai de Sancha disse que Capitu parecia muito com a mãe de Sancha. Isso não, então, equivocadamente, estamos dizendo que a mãe de Sancha traiu o pai de Sancha com a mãe de Capitu. Porém, Capitu e Escobá eram próximos e, além disso, o filho não tinha só características físicas, o Ezequiel, ele tinha características psicológicas também. Mas isso eu já expliquei, acho que deixei bem claro. Pois é, mas, como eu falei, ele não tem só características físicas, tem as características psicológicas, e além disso, Capitu tinha uma certa proximidade com Escobá, e além disso, tem certos fatos. Lembre, até porque Capitu também via essa semelhança entre os dois. Tanto é que quando Bentinho estava falando com ela sobre a separação, a primeira coisa que ela desconfiou foi sobre a semelhança. Então, e como a Maria Glória falou aqui, a semelhança é visível. Mas olha, como a outra advogada diz sobre a personalidade dele ter a personalidade de Escobá, porque é que ele imitava. Isso não é verdade, por quê? Porque Ezequiel também imitava Dona Justiniana, José Dias. Então, vocês estão dizendo que ele tinha a personalidade psicológica deles também. Mas o filho de Capitu tinha mente brilhante para equações matemáticas. Isso veio de Escobá. Mas, para justificar a sua desconfiança, Bentinho pode ter inventado na sua cabeça essa cabeça aritmética que ele atribui a Escobá. E isso não é provável. Nenhuma outra pessoa confirma isso, apenas Bentinho. Também não é provável que ela traiu. Lembre-se disso. Mas todas são inocentes até que se prove o contrário. Não podemos culpar Capitu sem provas. Sem mais argumentos? Não, argumento não. Como as testemunhas de acusação disseram, nenhuma delas tem certeza do que Capitu traiu Bentinho. Todas estão baseadas nas próprias desconfianças. Não podemos culpar Capitu por conta de desconfianças de um homem que não sabemos se os fatos relatados no livro são verdadeiros, nem baixa desconfiança de José Dias e Dona Glória. Seria uma injustiça muito grande. Bem, o que um homem faria para o Bentinho denegriu sua imagem a se mostrar traído? Nessa época, é muito difícil um homem se mostrar corno. Isso é para ser guardado em 7 chaves. E o que fez Bentinho se assumir corno? Para exorcizar os fantasmas do passado. Então, para que mentir? Tudo que ele narra é conforme se lembra. Ele diz, tem uma memória falha, mas ele narra conforme se lembra, nada mais, nada menos. Ele acredita piamente no que ele escreveu, porque ele não ia se assumir corno do nada. Ele não ia gastar páginas e páginas para nada. Ele acredita no que ele é corno e ele acredita piamente. Então, a memória falha dele, ele não pode ter criado fatos, não pode ter criado fatos, mas pode ter criado por peso na consciência de ter pensamentos, como é que eu posso dizer? Ele começou Sancha. No livro mesmo, ele diz: sentia ainda dedos de sangue entre os dedos, apertados uns aos outros, com um instante de vertigem e pecado. Justamente, você acha que ele assumiria ter pecado? Ele só assumiu ter pecado? Se ele não tivesse mentindo, ele não ia dizer esse fato, ele ia omitir o fato. Se ele
Sim, Capitu traiu ele com roubar. Mas a questão é Capitu. Outra coisa. Machado de Assis não é um romancista, ele é um realista. Se ele é um realista, ele não vai escrever uma coisa, ele vai escrever um adultério. Essa é uma... Mas Machado de Assis poderia querer inovar ainda mais o realismo, coloca uma dúvida. Não se pode comprovar que Capitu traiu porque era a época do realismo. Porque Machado de Assis pode querer inovar ainda mais. E outra coisa que tem a ver com Bentinho assumir ser corvo é querer se vingar. Sim, se vingar, porque ele, em um momento do livro, o que ele fala? Ele pede para Sancha não ler um livro. Isso é cavalheirismo? Não, é claro que se Sancha estivesse lendo o livro, ela não ia parar. Então ele ia se vingar, com isso ele ia se vingar, ele ia manchar a memória de um ex-amigo, compartilhando sua dedicada esposa à bela traição. Jurados, façam as suas escolhas. Definam o destino de Capitolina. Ele está na mão de vocês. Da plateia. Tirar foto dos jurados e da plateia, vai. Essas fotos do site do FD. Declara assim a réu Capitolina, culpada do crime de adultério e danos morais ao senhor José Santiago. Ordem no tribunal, por favor, contenha, por favor, retirem essa mulher daqui. Retirem essa mulher daqui. Não, mentira, eu te amo, mentira, eu não fiz isso, jamais eu traí você. Eu te amo, mentira. Por favor, retirem ela. Declara assim o caso encerrado. A réu Capitolina foi culpada pelo crime de adultério e danos morais ao senhor Bento Santiago. Obrigada pela atenção.